Em 1942, o governo brasileiro, em plena Guerra Mundial, assina com o governo norte-americano uma série de acordos, que foram chamados de os Acordos de Washington. Pode, na verdade, entender esse acordo dentro de uma estratégia americana de, digamos assim, de colocar o Brasil definitivamente na área do dólar, digamos assim, tá? Porque o Brasil nessa época ainda estava muito voltado para a Europa. E vira um campo de disputa entre as potências, né? Aí quando eu digo potências, eu estou me referindo não apenas aos Estados Unidos, mas à Alemanha, que num processo já de se rearmar e de reconquistar seu espaço que ela havia perdido com a derrota na Primeira Guerra, a Alemanha vai ter uma política agressiva, econômica e politicamente falando, em relação aos países latino-americanos. Por exemplo, a Alemanha começa a assinar acordos de comércio com vários países latino-americanos, inclusive o Brasil, que eram, do ponto de vista dos governos latino-americanos, bastante interessantes, porque eram acordos onde não existia pagamento em moeda, era troca. Então a gente trocava café por máquinas. Exato. O Brasil não tinha muito opção, porque em 1939, quando a guerra estoura, o acordo com a Alemanha dança. Não porque nós entramos em guerra com a Alemanha logo, mas porque tornou-se impossível comerciar. Os bloqueios navais impediram. Então, se em 1938 nós vendíamos, digamos, 40% da nossa produção, a balança comercial brasileira era de 40% com a Alemanha, em 1939 já era zero. Caiu assim, de um ano para o outro, caiu para o zero. O governo Vargas, a partir principalmente de 1935, quando já é ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, começa a realizar uma série de mudanças institucionais importantes na área da saúde. E entre elas a gente destaca, em 1942, a criação do CESP. O CESP ele vai ter um papel muito importante na história da saúde pública brasileira, tanto no processo de institucionalização das ações de saúde, como no processo de formação, de capacitação de recursos humanos para essas instituições que ele vai criando ao longo desse período, a partir de 42. O CESP ele foi uma agência pensada originalmente para ser uma agência temporária na época da guerra, né? Foi uma agência criada através de um acordo entre os governos brasileiro e norte-americano, um acordo cooperativo, né? Criado em 1942 e, enfim, pela perspectiva dos norte-americanos, era uma agência voltada para, digamos, sanear a Amazônia e o Vale do Rio Doce, regiões que na época eram regiões importantes do ponto de vista de produção de matérias-primas de guerra, especialmente borracha na Amazônia e minérios no Vale do Rio Doce, porque, enfim, estávamos em plena Segunda Guerra Mundial, o Brasil participou desse esforço de guerra como grande produtor de matérias-primas e também enviamos uma tropa também para combater na Itália e tal. O interesse era de proteger técnicos, que eram tanto brasileiros quanto americanos, envolvidos com a extração da borracha e que tinha importância no esforço de guerra. Nós estávamos no período da Segunda Guerra Mundial. Em seguida, o CESP veio para o Vale do Rio Doce, porque aqui também tinha o problema do minério de ferro, também de interesse do esforço de guerra. Por isso que os americanos entraram nessa questão. E naquela época, tanto um Vale, o Rio Doce, quanto o Amazonas, as doenças tipo malária, febre amarela e dengue, e havia então o interesse de proteger esses técnicos que vinham para trabalhar aqui. Por exemplo, o CESP foi criado, o CESP, Serviço Especial de Saúde Pública, foi criado justamente na época da guerra para dar proteção ao seringueiro, né? O acordo, também deve-se frisar, não foi feito apenas com o Brasil, existem serviços especiais de SALU
em vários países da América Latina, portanto, né, não é uma especificidade do Brasil, o acordo, nem um serviço especial, mas a sua trajetória se tornou bastante específica e única na medida que é uma instituição que teve uma duração, né, de 3, 4 décadas. Né? Esse acordo de sanitário, ele foi entre mais de 30 acordos que o Brasil assinou com os Estados Unidos no início dos anos 40, chamado Acordo de Washington, de cooperação de diversos tipos de cooperação, diversas áreas. O acordo sanitário é que deu origem ao CESP. Nesse sentido, significava o CESP um momento, a sua gênese, né, um momento muito específico do contexto internacional e duas razões, quer dizer, a tentativa dos Estados Unidos de bloquear a influência nazifascista na América Latina e também com preocupação com o fornecimento de matérias-primas cruciais, né, como borracha, minério, para o esforço de guerra, já que, né, as fontes produtoras, também alternativas na Ásia, estavam imersas a um conflito do Pacífico, né? Olha, os Estados Unidos, eles na Segunda Guerra, eles precisavam do esforço da borracha, né? Porque o Japão atacou, né, e controlou os seringais da Malásia. Então, com o bloqueio do Pacífico, não restou outra solução para os americanos de tentar refazer o ciclo da borracha no Brasil. Lógico que a partir da guerra há uma grande mudança no sentido dos objetivos. Também há um objetivo de modernização do Brasil, inclusive a partir do Estado getulista, do governo getulista, e que já vem da década de final de 20, do 22, né, da Semana da Arte Moderna, e eu acho que na década de 40 isso se consolida, essa busca dessa modernização, aí em todos os setores. Porque aqui no interior do estado era muito ruim, não tinha coisa nenhuma. Nessa época estava se implantando aqui água e luz e telefone no interior do estado. O soldado da borracha, no sentido mais comum da palavra, é aquele que foi atraído do Nordeste para ir para as matas, explorar o seringal nativo, para gerar látex, porque a guerra precisava, do ponto de vista dos aliados, os norte-americanos precisavam da borracha para os seus aviões para poder fazer a guerra. Como o Brasil tinha a matéria-prima, que era o seringal, tinha mão de obra barata, que era o nordestino, que estava lascado. Então o norte-americano pressionou o governo brasileiro para que ele gerasse a produção de borracha. O que é lamentável é a forma como estes homens foram trazidos para cá, quase que como animais brutos, mal alimentados, mal acolhidos nos próprios navios que os traziam para cá, e eram colocados nessas matas. Chapuri, Brasilé, Rio Branco, Porto Acre, e eram colocados sem a menor garantia. Eles eram colocados sob a responsabilidade de proprietários de seringais, de gerentes de seringais, que não os tratavam com humanidade. Muito pelo contrário. O CESP é uma agência bilateral de cooperação entre Brasil e Estados Unidos. Quer dizer, originalmente o CESP recebia recursos do Instituto de Assuntos Interamericanos, que era uma agência do Estado norte-americano, apesar também de receber dinheiro do governo brasileiro. O CESP nunca foi sustentado exclusivamente por dinheiro norte-americano, mas durante o tempo todo recebeu financiamento norte-americano, técnicos norte-americanos. Foi durante a sua origem, a sua formação, administrada por norte-americanos. Isso
nos anos 40, e também nos anos 50, mas especialmente nos anos 40, na época da criação da agência, vai criar, digamos, um certo ciúme nos nossos sanitaristas, porque, afinal de contas, o Brasil já era um país que tinha uma tradição sanitária. A gente não era ignorante em matéria de tradição sanitária. A gente tinha já o Instituto Oswaldo Cruz, tínhamos técnicos bem formados. Nossos médicos sanitaristas eram formados na França, nos Estados Unidos, e o Brasil já possuía tecnologia, conhecimento nessa área. Né? O que a gente pode falar nesse início de criação do SESP, que é importante ressaltar com relação até às diretrizes do governo Vargas? O que a gente nota? O SESP é criado a partir de um acordo entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. E o que tem de importante nisso? O que a gente detecta é que essa parceria, ela se deu em função de afinidades de interesses, tanto do governo brasileiro quanto do governo norte-americano, e afinidade de ideias. A era Vargas foi um momento em que houve essa busca pela interiorização, pela incorporação do interior ao litoral, né? Tem essa coisa da marcha para o oeste do Estado Novo, né? Então, o governo Vargas buscaram essa integração do país, né? Buscaram integrar o território dentro ocupar exatamente. Fazer com que o Estado brasileiro efetivamente chegasse aos mais diversos, mais longínquos rincões, né? E o SESP, na década de 40 e na década de 50, vai ter um papel fundamental para isso, porque, por exemplo, na Amazônia, nos anos 40, ou mesmo em outras regiões, como o próprio Vale do Rio Doce, essa rede de postos de saúde, porque veja, quando a gente pensa uma rede de postos de saúde, você pensa uma rede também de funcionários, né, de médico, de enfermeira, de administrador, visitador, enfim, isso é a presença do Estado brasileiro chegando em regiões onde antes não existia autoridade pública. E o SESP teve fundamental importância no saneamento dessa região. A preocupação ela se dava uma coisa mais macro, mais em nível de programa, de guerra, etc. Entretanto, houve ousadia dos profissionais brasileiros envolvidos em tentar criar um programa, um sistema de saúde que promovesse, enfim, a saúde para os habitantes dessa região, que fosse também estendida além do tempo de guerra. Isso efetivamente aconteceu em algumas capitais. Manaus foi extremamente beneficiada com a SESP, com a melhoria do saneamento básico, coisas que todos nós sabemos que até então existia o caráter curativo como o hegemônico, e isso mudou um pouco o ponto de vista, tanto social, quanto político, quanto da própria população, acerca dos cuidados da saúde. De vida, apesar desse termo qualidade de vida não ser usado no tempo do SESP, na verdade o SESP promovia era a qualidade de vida das pessoas, porque ele não se limitava à assistência ao médico, ao posto, ao hospital, mas ele começava através do saneamento e da educação em saúde. Os postos do SESP, todos tinham, além do setor saneamento, da engenharia do SESP, que cuidava do saneamento local e a qualidade da água, que é fundamental para a saúde de uma comunidade, eles também se dedicavam a fazer a educação da população. Quer dizer, aquela população que ia lá no seu posto de saúde e que tinha a saúde dos seus membros cuidada no SESP, também bebia uma água que o SESP tratava, também usavam esgoto, cujos destinos o SESP cuidava. Também as mães e as crianças, sobretudo, também frequentavam reuniões de educação em saúde, onde elas aprendiam o valor do saneamento, o valor de uma água limpa, o valor de você plantar. Em suma, o SESP tinha aquela visão integradora, em que a gente sabe que você precisa tratar, mas precisa, sobretudo, evitar a doença. Ela tem uma concepção de saúde importante, que ela junta a questão de saúde com saneamento, junta a visão de integralidade,
Então não era só exclusivamente uma atenção básica à saúde, era uma atenção continuada, onde se fazia atenção básica e se juntava os procedimentos de média complexidade. É muito comum se associar a unidade básica de saúde, a unidade dos cuidados primários de saúde, com um mini hospital e com atividade de saneamento também. Então ela tinha essa ideia de uma proposta visando a cobertura de integralidade àquelas pessoas. Eu acho que dentro da tecnologia daquela época e principalmente dentro da tecnologia apropriada naquelas regiões onde ela se instalou. Aí eu já fui colocado, fui tomar vacina e com 3 dias embarcamos. Eu vim com o nome de Joaquim Nunes. Embarcamos no navio para Belém, no Vapor Pará. Chegou em Belém, passamos poucos dias. Isso o coronel pagava a nossa passagem e nós íamos trabalhar para pagar ele aí. Passou poucos dias, embarcamos em outro navio, Gaiola. Aí veio, chegou num certo meio, nós embarcamos numa chata. Que o navio não podia vir até aqui, né? Até aqui, Rio Branco? Que o rio estava meio baixo, né? A água. Aqui tem essa consequência. E até que chegamos aqui, nessa chatinha. Daqui fomos para o Seringal e Itu, lá passamos 2 dias carregando mercadoria da navegação para o barracão, que justamente era a mercadoria que vinha para aguentar o ano inteiro. Porque naquele tempo não existia estrada, não existia carro, não existia avião, não existia nada. O transporte era o rio ou então terra, por varador, varação. E aí embarca com não sei quantas mil pessoas no navio do Lloyd. Era o navio Comandante Ripe, é um navio daquele que Ave Maria, um navio grande, parece assim uma cidade. Quando surgiu esse projeto, né? Por causa da guerra, produzia borracha para auxílio da guerra. Aí eu vim por uma companhia, chamasse Centro Companhia, de caminhão de Mossoró até Piauí. De Piauí, peguemos o trem para Maranhão. De Maranhão é que viemos para Belém de navio, até aqui o Acre. Quer dizer, daqui já foi outro transporte mais pequeno. Viemos de navio Gaiola, como chamava naquele tempo. O navio Gaiola até ia acima do Purus, um lugar que eu não lembro o nome. De lá viemos na Chata, até Boca do Acre. De Boca do Acre viemos em Batelão, aqui pro Acre. Chegamos aqui em 43, em agosto de 43. Saímos de lá imigrado, quer dizer, por conta do governo, né? O governo pagando as passagens das famílias, inclusive veio muita gente naquela época. E foi, aliás, uma viagem muito perigosa, porque o navio que eu vinha chamava-se Comandante Ripa. E fomos atacados por um submarino alemão. O passageiro não viu esse submarino, esse aparelho, mas a tripulação do navio avistou ele. Viemos no meio do mar, aí o submarino, o comandante falou para tirar todo mundo do porão do navio que nós estávamos em perigo. Aí eram os pais de família descendo e as mães carregando os filhos, botando assim tudo no convés, e eles dando esteira, e os marinheiros fazendo os montes de salva-vida. Para todo mundo, da idade de 4 anos até os velhos que tinham da idade, como bem diz, dos adultos, né? Eles pediram, não fale, nem fume, nem acenda nem um palito que nós estamos em perigo. Pediram socorro. Aí chegou a caça-mina e o avião. Ela rodava que a caça-mina estava na frente do navio, o avião já estava atrás, até que saímos do perigo.
Diz que da outra vez que ele voltou, que ia com jeito, afundaram, não teve jeito. O SESP sobreviveu à guerra, enfim, se transforma numa grande agência sanitária nacional e, mais do que isso, se transforma numa verdadeira escola de sanitarismo, escola de sanitaristas no Brasil. Fundamentalmente, o SESP trazia a mentalidade da prevenção, da construção da infraestrutura básica de saneamento, de saúde, da atenção através das visitadoras sanitárias, da atenção através do que mais tarde veio ser assumido pelos agentes comunitários de saúde. Hoje, ainda defendo com unhas e dentes essas questões do saneamento, porque para mim saúde pública, não tem dúvida, é o carro-chefe, né? Saneamento. Saneamento é um dos carros-chefes de saúde pública. Não se pode, como é que você pode tratar uma pessoa que tem doenças que está ligada por falta de saneamento, né? Volta para um domicílio onde se não está educado sanitariamente, vai repetir a mesma coisa, o gasto com remédio, etc. As causas estão lá. As causas estão lá, né? Esta cooperação com os Estados Unidos fez formar a escola de enfermagem na NERI, escola de enfermagem de Manaus. Essa escola de enfermagem formou todos os trabalhadores de saúde, da saúde pública, tanto aqui como de Belém. Nós chegamos a ter aqui no estado 16 unidades básicas de saúde, isso na área da saúde, 3 hospitais, sendo um em Parintins, outro em Benjamin Constant e outro em São Paulo de Olivença, e aproximadamente uns 15 a 20 serviços de abastecimento de água. Para nós foi um trabalho novo. Então, conhecer a população, trabalhar a saúde pública, e o serviço era de ótima qualidade, mesmo que a gente, por exemplo, assim, como sempre a gente atravessa certa dificuldade pela falta de material, equipamento, mas a gente dava sempre um jeito, improvisava. Então, as dificuldades não eram tantas, né? E se fazia saúde pública. O servidor do SESP, ele era capacitado, ele era treinado, ele tinha uma preparação para trabalhar com saúde pública. Ele era um apaixonado por saúde pública. Territorialidade, porque quando a gente trabalhava uma determinada área no SESP, a gente envolvia toda uma equipe. O trabalho da equipe era fundamental para nós, não só com guarda, eu trabalhei com educadora sanitária na implantação, inclusive, né? Na implantação de uma coordenação de pólio há muitos anos no Baixo Amazonas. Então o que eu via no SESP é que o salário não era fator decisivo para que lá se trabalhasse bem. Mesmo que se reclamasse do salário, tinha ordem, tinha pulso, tinha aquela determinação, sabe aquela coisa de ter vestido a camisa? O SESP vestiu a camisa da saúde brasileira. Modelo com muita disciplina, um modelo com enfoque preventivo, que realmente iniciou no Brasil um momento histórico, que até então o Brasil vivenciava situações de grandes endemias. E com a vinda da Fundação, com a vinda do Serviço Especial de Saúde Pública, nós conseguimos miscigenar a clínica, a medicina curativa e, em especial, com a medicina preventiva. O SESP brilhou, eu acho que a prioridade dele foi muito interessante, que eu admirei isso, a disciplina, o respeito, a honestidade e a competência, porque os cursos que nós tínhamos, o SESP tinha cuidado, zelava pelos recursos humanos, zelava assim, preparando, reciclando, curso para todas as categorias, desde a enfermeira até, como eu disse, até auxiliar serviços gerais. O padrão de qualidade do SESP, ele se baseava num tripé. Primeiro era o quê? Era dedicação exclusiva. Você, quando entrava no SESP, você tinha que ter um compromisso de se dedicar exclusivamente ao SESP, às atividades do SESP, exclusivamente. Mesmo que depois daquelas 8 horas de atividade que você tinha,
Se você quisesse, eu como dentista, se eu quisesse à noite montar um consultório, eu não poderia. Por quê? Eu tinha que me dedicar de manhã, à tarde e à noite, exclusivamente às atividades funcionais da instituição. Isso foi o primeiro pé, primeiro pé. Dedicação exclusiva. Depois era tempo integral. Né? O tempo integral era aquela hora que eu tinha pelo menos que trabalhar 8 horas por dia. Não tinha outra coisa. 8 horas tinha que ser trabalhada. A outra era a supervisão, o controle, todos de acordo. Uma supervisão competente, né? Que exaltava, né, os feitos que você tinha lá na ponta do sistema e ajudava você nos seus erros, né, nas suas claudicações. Você tinha, na pessoa do supervisor, um orientador competente. Supervisão competente, dedicação exclusiva e tempo integral, na minha maneira de ver, foi o diferencial do SESP. Entendeu? Foi o que diferenciava os serviços, a prestação de serviço que o SESP oferecia às comunidades carentes de todos esses serviços, né, que se mostram até hoje. A gente ficava à inteira disposição e como não tinha hospital, a gente atendia emergência. Muitas vezes eu saí de cinema, de aniversário, estava numa praça conversando com os colegas, até às vezes namorando. Lá chamava, olha, está aqui a chave, doutor mandou que houve um acidente, está aqui. E a gente ia com muita satisfação. Ver a distância aí, a outra bem pertinho, de lá você... Assim a vida do seringueiro foi aquela. Viver 20, 30, 40 anos no seringal, morrer por lá e nada tinha. Você ganhava hoje para comer amanhã. Vamos dizer assim. Aí em Palmares, Coronel Honório, um senhor muito bom, um velho direito, não roubava de ninguém, não mandava matar ninguém, não mandava açoitar ninguém, ao passo que uns outros patrões faziam muito isso, né? Matar seringueiro, amarrar um jamachim de Sernambina na costa e tocar fogo, que nem Daniel Ferreira do Iguatu do Ceará, ali em Capatará, fazia. Tinha um tronco de amarrar o cabo numa corrente, ficava lá no meio do sol amarrado. Esse nosso patrão nunca fez. Nossa, como vem uma onça, vem mesmo no teu terreiro, o que tu vai fazer atrás de pegar ou sentindo alguma coisa? As casas no seringal tudo é alta, porque a onça pula, sente o faro da pessoa. Se você vai num caminho, cortando uma estrada, a onça pegou um veado, tá ali, com aquela carniça dela ali, aquele veado ali, comendo. Você vai passando aqui na estrada, bem ligeiro, escuta aquele rosnando, então se ela pula na tua frente, pensando que tu vai mexer com ela, tu só tem que abarcar a espingarda em cima dela logo. É que a gente sabia, né? Tinha que produzir borracha, que era para ir para a guerra, para livrar a nação, né? E governos não cumpriram com, digamos, com o acordo feito, de que inclusive teriam escolas para seus filhos, teriam assistência para qualquer doença que tivessem de ser acometidos, e não tiveram. A história mostra claramente isso aqui. Foram, como se diz, abandonados, deixados como que se virando à própria sorte. E daí, quando acabou a guerra, o soldado ficou abandonado, o soldado da borracha. Ficou abandonado tantos anos, só mais recentemente, que os governos, por pressão até de alguma organização do trabalhador rural, não ruralista, mas trabalhador rural, que são diferentes, então o governo passou a dar uma migalha de 1 a 2 salários mínimos para aqueles que ainda não estavam aposentados. Mas hoje é uma titica, são poucos os que ainda existem comparado com os milhares que vieram para cá na época, né? Eu posso falar? Bom, a realidade é o seguinte, o pessoal do SESP era um pessoal qualificado,
basicamente, embora não houvesse concurso público, havia um concurso de chamamento pelo Jornal Rápido. Os engenheiros e médicos eram admitidos através de um processo seletivo simplificado, de currículo e entrevista. Mas o pessoal do SESP era melhor qualificado. Só se comprava quando se tinha dinheiro. E normalmente o nosso saldo bancário era elevado. O diretor regional movimentava grandes somas de dinheiro, tá certo? Dentro de um absoluto controle, com auditoria, com supervisão do nível central. Ela tinha sua autonomia. Ela tinha o seu gestor público. Ela não dependia só da coordenação, como hoje se depende. Esses auditores vinham do nível central e tinham também do nível regional. E eles, então, é um negócio muito interessante isso. E nós aprendemos até isso mesmo. Aprendemos a não sermos corruptos. A disciplina. Principalmente a disciplina, porque a disciplina era disciplina não era tanto para o médico, do médico ao jardineiro. A gente confirmou que o SESP realizou muita coisa foi bem sucedida, né? Então, essa crítica de que o SESP tinha autonomia, tinha, né? Dentro do Ministério da Educação, o SESP sempre foi um órgão autônomo. Ele era do Ministério da Educação e Saúde, depois passou a ser do Ministério da Saúde, quando o Ministério se desmembrou da parte da educação, mas ele tinha um orçamento próprio, ele sempre teve autonomia. Agora, isso não pode ser visto como uma coisa negativa. Ele teve autonomia e pôde implementar uma série de coisas pelo fato dele ter essa autonomia, né? E a participação na formação, a capacitação de profissionais para a área de saúde foi muito importante. Claro, né? Se você ganha bem, você trabalha com mais boa vontade, né? E mesmo entusiasmo, a idade, né? Saíamos para exercer funções, fazíamos um concurso e íamos jogar para essas missões para exercermos essas atividades. Com bom salário. Missões, né? Missões para... Por isso, porque eu acho que era uma missão, era o entusiasmo de você servir o próximo, de você levar uma saúde, levar conhecimentos para quem nunca tinha visto. Trabalhar no SESP acho que foi uma honra, uma glória para todo mundo, quem teve esse privilégio. Primeiro, nós éramos muito bem remunerados. E o ambiente em si era assim muito bom, nós nos dávamos muito bem, desde o auxiliar de serviços gerais até o médico, era um entrosamento muito bom. O SESP era uma família, nós chamávamos a família sespiana. Sempre falava assim, a época da vaca gorda, o salário era muito bom, valia a pena você trabalhar no interior, ter dedicação exclusiva, inclusive assim, fazer com que a gente se jogasse de corpo e alma no trabalho, porque valia a pena. Como cresceu, como aumentou a qualidade de vida, eles vinha da alimentação, tinha que plantar horta, fazer horta caseira, que o SESP orientava através da visitadora. Você vê que até no currículo de enfermagem das alunas do SESP tinha noções de como cultivar, trocar sementeira, trocar muda, tá ali as auxiliares de enfermagem aprendiam isso no currículo. Então, realmente havia uma preocupação com a qualidade de vida da pessoa e também com a manutenção da saúde, né? Outro trabalho muito interessante do SESP foi justamente junto às parteiras, as curiosas. O que o SESP fez? Pegou essas parteiras, pegamos, com a enfermeira, com a visitadora, houve o trabalho junto à parteira, trabalho de cuidados individuais com ela. Depois a diretoria pedimos umas bolsas para cada uma delas, inclusive as do interior. Digamos, na cidade tinha uma meia dúzia, mas cada interior tinha aquelas parteiras, conseguiu-se bolsa para todas elas. E nessa bolsa iam os fios esterilizados, o credeiro para pingar lá, e todo o material esterilizado.
O SESP fornecia uma bolsa com todo o material necessário já esterilizado. A parteira levava tesouras, o material para amarrar o umbiguinho na hora que se fazia o parto, luva, e pinças para pinçar, fazia tudo isso. Então, as nossas pacientes que faziam pré-natal conosco, quando elas chegava a hora do parto delas, elas já tinham escolhido a parteira. Eu quero a parteira X porque ela mora no meu bairro, isso e aquilo. Eram 12 que a Fundação mantinha. Um serviço excelente. A gente fazia, pegava a ficha e fichava toda a cidade. E naquela ficha tinha escrito tudo direitinho. O que tinha a casa tinha, se tinha banheiro, quantos cômodos tinha, essas coisas assim, se tinha água, se não tinha. E depois que a gente fazia todo aquele apanhado, fazia um relatório sobre aquilo, depois a gente começava a trabalhar. Pegava aquelas fichas que estavam com resposta negativa e ia visitar. Ele era o seguinte, ia trabalhar diretamente com a comunidade, ou seja, com o domicílio. Era um saneamento básico. Agora, tinha uma infraestrutura para trabalho. Dentro dessa unidade tinha uma infraestrutura, tinha uma oficina, onde você lá fazia os artefatos de melhorias sanitárias domiciliares, ou seja, quais são esses artefatos? Era onde não tinha água encanada, você dava o destino dos dejetos de forma direta. Escavava o solo com fossa individuais, né, de cada casa com sua fossa individual, resguardando a distância do poço, né, e nós o auxiliar de saneamento era o elemento que dava toda a orientação técnica ao usuário para a construção dessas melhorias, desde a instalação na casa e construir a nossa oficina. Nós tínhamos recursos orçamentários e financeiros para comprar os materiais para fornecer por domicílios. O caso era conversar com as pessoas, tentando melhorar a vida de saúde dele. Usar um banheiro, usar um lavatório, uma privada, essas coisas, né? Tomar uma vacina. Então, meu trabalho era isso, casa em casa. Já se usava até a orientação do lixo seletivo. Qual era o lixo que enterrava? Era só o lixo orgânico. E complementando a nossa orientação, nós tínhamos a outra funcionária chamada visitadora sanitária. Fazíamos palestras educativas, fazíamos visitas aos recém-nascidos, BCG, oral. Naquele tempo era uma vacinação. Sim, oral e determinadas vacinas, né? Fazíamos visitas às gestantes, às puérperas. Tínhamos no máximo 48 horas, no máximo, para visitar as puérperas. Nessa altura, tínhamos que ver até os lóquios para evitar uma infecção, né? E fazíamos o pré-natal. Tudo assim de preparo, antes do parto, era tudo pela visitadora. Depois do parto já era lá no hospital, que elas ganhavam o bebê. Mas quando ganhava a criança, aí nós íamos na casa, justamente nessas 24 horas, ver as condições físicas das crianças, do bebezinho, né, se era saudável, e acompanhávamos esta criança até a idade pré-escolar. Eu saía da cidade, quando eu não ia com pesca, eu ia muitas vezes a pé, que eram quilômetros andando a pé, por mata, por caminhos, né? Pegava a bolsa de visitadora, sem acompanhante nenhum. Tirava aquele sozinha. Agora, na volta, eu já vinha com os pescadores. Para a parte de saúde, os técnicos escolheram um modelo. Eles escolheram um modelo com 3 áreas. Engenharia, medicina, curativa e preventiva e odontologia. A engenharia é para construir os hospitais, os portos, executar o saneamento básico e implantar os sistemas de água potável, que foi uma coisa muito importante para a Amazônia, trazendo a engenharia do SESP. A engenharia do SESP trouxe até as perfuratrizes. Tudo que a Fundação SESP foi baseado com programas e recomendações da Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, então nós estamos por dentro de todo o que é de melhor, né? O que o SESP fez
programa de vacinação, de vacina, de saneamento básico, de qualidade de água, tudo isso o SESP trabalhou, né? Coisa recomendada pela Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde. Então o SESP seguia religiosamente o que os outros países de primeiro mundo estavam fazendo. E nós então usávamos, implementar, fazer tudo possível para implementar aquela melhoria. E com isso nós fomos no lugar onde tinha um índice muito grande nessa questão epidemiológica de doenças parasitárias e etc., nós fomos diminuindo o índice de mortalidade, o índice de mortalidade neonatal, né? O índice de mortalidade infantil, que na faixa da criança de 0 a 7 anos. Né? Depois, logo a seguir, também veio o trabalho odontológico, a medicina preventiva de odontologia, que também nós fazemos parte. O auxiliar de saneamento era inserido no contexto porque ele ia ajudar a implantar naquela escola as melhorias para facilitar o bochecho florado e orientar a destinação do lixo, entendeu? E uma série de outro trabalho. Em ocasiões eu fazia também, em alguns momentos, palestras, né, nas escolas a respeito do tratamento odontológico, né? Inclusive o flu explicava para as crianças o que era o dente, para que servia o dente, entendeu? Próximo de terminar o contrato, né, o pessoal ficava, né, preocupado que o contrato não fosse renovado, que a instituição fosse acabar, etc. O que não aconteceu por causa do quê? Da importância que o SESP teve na implantação de um serviço de saúde pública, não é? Um serviço de saúde pública exemplar aqui na região. Quando eu digo que o que o SUS tem de melhor foi inspirado no que o SESP já tinha, provavelmente muita gente vai discordar disso, porque o SUS foi o resultado de muitas cabeças dedicadas à saúde pública. Eles constituíram aquilo que se chamava de esquerda sanitária e que teve, e eu acho que isso foi um equívoco, um momento da história de cada uma dessas pessoas de muita raiva do SESP, que naquela altura já era a Fundação SESP. E isso tinha a ver com o fato de que o SESP nasceu de uma ideia americana. Eu não tenho nenhum entusiasmo por estar imitando tecnologias de outros países. Entretanto, quando a ideia do SESP veio para o Brasil, ela não veio como uma caixa preta que não contempla as necessidades locais. Essa estrutura foi adaptada às necessidades de cada região em que ela foi implantada no país. Aqui na Amazônia, como eu digo, a história da saúde se confunde com a história da Fundação SESP. O movimento da reforma sanitária, ele nasce como uma resposta. Eu coloco um marco muito nítido, 1963, terceira Conferência Nacional de Saúde. Época governava o João Goulart, que era a época da discussão das grandes reformas, entende, brasileiras. E o João Goulart fez a Conferência Nacional de Saúde, a terceira, em dezembro de 63, certo? Na antevéspera do início da ditadura militar. E com uma proposta que tinha duas vertentes, que era a municipalização da saúde e saúde para todo mundo. E isso daí criou um corpo de pensamento, entendeu? Que foi progredindo, foi crescendo, tiveram outras conferências, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, que ainda eram formatadas exclusivamente por técnicos, e depois, finalmente, lá em 1986, a oitava Conferência Nacional de Saúde, que já contou com uma maciça participação da comunidade. Militante do SEBS, né? A gente tinha uma relação muito forte com o Sérgio Aroca, Ézio Cordeiro, aquelas lideranças nacionais que eram os estimuladores do movimento sanitário nacional, da reforma sanitária. Basicamente todos ligados muito ao professor Giovanni Berlinguer. E o Giovanni foi o relator da lei da reforma sanitária na Itália. Durante a época da ditadura, nós líamos os livros do Berlinguer escondidos, passando aquele livro já encebado, xerox, passando um para outro, né? Fotocópia e tal. Então esse movimento da reforma sanitária era muito forte. E esse movimento foi, sem dúvida nenhuma, um movimento que deu origem ao capítulo da Constituição brasileira, hoje saúde, direito de todos, dever do Estado, os temas da universalização do acesso, a descentralização administrativa, todas essas coisas aí. O país, na época da ditadura, tudo aquilo represado, e os diversos setores da educação,
o setor da saúde, né? O setor das artes, cada um, a cultura, cada um ficou pelas suas trincheiras trabalhando nas suas temáticas democráticas, né? Mas um dos setores que mais avançou, sem dúvida nenhuma, foi o setor de saúde, né? Eu acho que o SUS é um exemplo universal que o Brasil não pode perder. Acho que um dos fatos institucionais mais marcantes, né, do final do século passado na saúde pública brasileira foi a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, né, inscrito na Constituição Brasileira de 1988. Esse processo ele resultou, né, de um amplo processo conhecido como reforma sanitária no país e que teve várias vertentes que confluíram para fortalecer o movimento e conseguir que um Congresso Constituinte relativamente conservador aceitasse consagrar na Constituição Federal o Sistema Único de Saúde, que é uma das formulações dos desenhos, chamado arcabouço jurídico do SUS, mais avançados em nível mundial, né? São poucas as constituições pelos países afora que têm lá consagrado a saúde é o direito de todos e dever do Estado, né? Nós temos isso no Brasil. É uma único, né, filho da reforma sanitária brasileira e da Constituição de 1988, que garante a todo cidadão brasileiro, né, o direito à saúde. Isso é uma novidade. Nenhuma Constituição brasileira deu essa garantia, e essa garantia hoje pode ser inclusive judicializada, levada aos tribunais, se você quiser obter, né, esse direito, e isso é uma grande novidade. A norma operacional 193, né, que vai iniciar de fato um processo de municipalização, né, em nível nacional. Os municípios que tinham na sua gestão da própria prefeitura ou na gestão municipal de saúde, pessoas que estavam engajadas, né, nesse movimento de mudança do setor, implantação do SUS, e mesmo os prefeitos, partidos mais, né, vamos chamar assim, avançados na proposta do Estado Democrático e do sistema universal e igualitário para todos, né? E o SUS, então, nasce dessa vontade da luta pela democracia, pela redemocratização do Brasil, contra a ditadura militar, e também para a reformação do Sistema Nacional de Saúde. Fomos para a Constituinte com uma proposta ousada, uma proposta avançada, ideológica. Sabíamos que da dificuldade em função da realidade nacional, que é um país capitalista, enquanto nós e os sanitaristas de uma forma geral propunham um sistema anticapitalista. O SUS é uma proposta socialista num regime capitalista. E eu considero que ele nasceu, foi criado justamente graças à força do movimento social. Organizado e não organizado na Constituição de 87, na Constituição de 87 e 88, o povo foi para a rua e tentou e conseguiu inscrever lá na Constituição, e tem grande vantagem hoje termos no artigo 196, saúde e direito de todos, dever do Estado, e no 199, a criação do SUS como Sistema Único de Saúde. Agora, em relação ao SUS, olha, para mim é o melhor sistema do mundo. Então, assim, a única coisa que está faltando é uma organização com controle de dinheiro. Porque a gente sabe que é tão bom o serviço, que tem gente que esconde que tem plano de saúde para ser atendido. Que nós já detectamos isso. O SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. Ele só não está melhor, ele só não está ótimo, porque nós não sabemos fazê-lo. Obviamente que o SUS ele apresenta nuances que dependem muito do grau de cultura e até da situação político-partidária brasileira. O SUS ele precisa ser reforçado, ele precisa ser vivenciado, e com isso a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, ela dentro do seu projeto pedagógico do curso, ela evidencia a necessidade do aluno estar prematuramente, precocemente alocado nas unidades de saúde, trabalhando com a equipe, trabalhando com a comunidade. E somente assim nós vamos revigorar essa saúde do Brasil. O SUS, para dar certo aqui na região amazônica, precisa ser reinventado.
Então, o Sistema Único de Saúde é sim um modelo, um sistema que tem que ser preservado, tem que ser lutado. Agora, não pode ser igualzinho como se desenvolve no Sudeste, como no Sul, ou até no Nordeste. Na Amazônia precisa ser respeitado suas peculiaridades. Até na questão das nossas comunidades, porque aqui a grande maioria delas foram desenvolvidas, nasceram, cresceram, se desenvolveram à margem dos rios. E essa abrangência do SUS, a universalidade do SUS, é que realmente torna uma atividade para o conselheiro apaixonante, porque você tem muitos desafios, né? Para você ter uma coisa universal, em que contemple a todos, é um desafio muito grande. E, inclusive, por questão regional até, o país é muito grande, as diversidades são muito grandes. Então, eu acho que nós estamos construindo uma história, é uma história que está sendo contada. Veja bem, o Sistema Único de Saúde, para mim, né, que eu uso ele, preciso dele, é o melhor plano de saúde construído até agora. Para mim, é o melhor plano de saúde do mundo. O mundo já está copiando esse plano, né? Em 2003, nós participando da Conferência Nacional de Saúde, representando o usuário, vimos representantes do Japão copiando esse plano, levando para ser implantado no Japão. Bem, o SUS é cantado em verso como o melhor sistema de saúde pública do mundo. E eu creio que teoricamente é verdade. De fato, hoje, digamos, para as doenças mais comuns, aí o pessoal não tem que estar pedindo licença daqui e dali. Isso é a verdade. O problema do SUS é que ele não tem perna para atender a demanda. Como é aberto saúde pública para todo mundo, teria que ter estrutura e infraestrutura para atender a demanda numa região que tem tantas doenças. O SUS é uma grande bandeira, eu também defendo o SUS, eu acho que o SUS foi um grande avanço, né? Foi uma grande conquista da população brasileira, eu acho. Agora, o Brasil é um país muito grande, né? Muito diverso, né? Então, o grande desafio do SUS, eu acho, é exatamente isso que eu estava falando anteriormente, é conseguir fortalecer o município em articulação com o Estado e com o governo federal. Né? Os papéis estão definidos, né? Qual é o papel do governo federal, do Estado, do governo estadual e o papel do governo municipal. Mas as desigualdades regionais são muito grandes, as dificuldades de recursos são muito grandes. Então a gente tem que ter estratégias políticas que consigam fortalecer esses municípios que precisam. Algum tipo de apoio estadual ou federal para que esses municípios consigam se fortalecer e fazer, né, vigorar uma política mais bem sucedida. Eu acho que é um momento delicado. O SUS tem todo um arcabouço conceitual muito bem sedimentado, princípios como universalização do acesso, a descentralização administrativa, a criação dos conselhos nacionais, estaduais, municipais e locais de saúde, né? A hierarquização das ações, né? Levar isso para a prática não é fácil e não tem sido fácil, porque o bombardeio é muito forte, né? Mas nesse momento há um perigo, apesar de nós estados, por exemplo, estão tentando privatizar o SUS por dentro, né? Estão criando hospitais lá com convênios com empresas privadas. Então, é um momento de redefinição. Nós temos que voltar às trincheiras, né, e rediscutir ideologicamente essas questões. E nós não podemos abrir mão desses avanços tão significativos, né, que são muito importantes. Eu acho que os programas de saúde no Brasil são um dos maiores programas existentes no mundo de inclusão social, né? Eu acho que o governo deveria olhar com mais cuidado ainda do que olha, né? Para o SUS dar certo, eu boto duas vertentes aí. A vertente da reintegralidade, onde a gente tem que trabalhar com... Marcos lembrou agora, com a integralidade, e eu acho que nós já fomos mais integralizadores do que somos hoje, por isso que eu chamo de reintegralizar a atenção à saúde, que é a mudança do modelo e a mudança da relação, que é a humanização. Não tem um sistema que faça a quantidade de coisas que faz o SUS. Ainda se tem agora, no ano passado, 2 bilhões e 700 milhões de procedimentos, 2007, 610 milhões de consultas, 11 milhões de internações, 3 milhões e 100 mil cirurgias, 2 milhões e 100 mil partos. Então, é um sistema enorme. Não é? Só de terapias renais substitutivas, 9,7 milhões. Quer dizer, 97% dos pacientes renais crônicos desse país estão sendo tratados pelo SUS, mas isso não aparece.
aparece o que ele não faz. O que ele não faz, que é muito menor do que aquilo que ele faz. Porque o próprio Conselho Nacional de Saúde está um pouco, é forte, mas ainda começa a sentir um pouco de fragilização diante das incursões dos movimentos privados que têm interesse na saúde, porque a saúde é um bem para todos, e se você consegue transformar esse bem num bem de consumo que tem que ser comprado, dá dinheiro para muita gente. Então ele é visto com muita ganância por esses setores. Então acho que é um dos setores que o governo tem que ter muito cuidado, né? Nós temos conquistas, mas nós temos que preservá-las na luta de novo.